no livro de Romanos, no capítulo 12, eu nomeei essa reflexão de hoje à noite com vocês com uma pergunta: como vencer os dias sombrios? E eu acredito que é uma pretensiosa pergunta, e eu tentarei aqui fazer com que a gente encontre boas respostas. Porque eu acredito que a gente vive um tempo onde que dá a sensação de que é a maldade, que é o ódio, que é o preconceito, que é a intolerância que tem a última palavra sobre a gente. E me parece que esse texto de Romanos 12, muito provavelmente tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, e me permitam chamar assim, durante a minha reflexão. Me parece que o autor, Paulo, nos dá pistas, e eu diria que como uma espécie de manual, de como é que a gente precisa encarar, de como é que a gente precisa enfrentar os nossos dias que andam tão castigados pela maldade. Como é que a gente pode ser? Como é que a gente pode viver? Que tipo de consciência, que tipo de mentalidade a gente pode ter e pode ofertar ao mundo, às pessoas, a partir do Evangelho? E eu acredito que é esse texto. Eu vou ler o capítulo todo. Obviamente não vou dar conta do capítulo todo, vou trazer alguns insights, mas eu queria insistir que você lesse esse capítulo quando chegasse em casa também, colocasse na agenda da tua semana e dissesse assim: eu quero essa prática de espiritualidade para a minha vida, para que a gente consiga sobreviver, mais do que sobreviver, para fazer com que a gente consiga vencer essa agenda da maldade que tenta asfixiar o nosso coração, que tenta roubar a beleza, que tenta fazer com que a gente se sinta desencorajado para viver uma vida bonita. Vamos ler o texto. Eu leio na tradução, na verdade, Nova Versão Internacional, NVI, porque eu acredito que existe aqui alguns insights mais importantes para a gente. De qualquer forma, está projetado aí para vocês. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe.
Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Você ora comigo? Deus, a gente precisa desse fôlego, desse respiro que o apóstolo Paulo aos Romanos nos revela. A gente precisa fazer desse capítulo 12 a nossa agenda. Agenda de quem não se deixou vencer pela liberdade de fazer o bem. Que o nosso compromisso seja um compromisso de atender às necessidades de quem precisa, de fazer com que a gente não viva uma vida ressentida, rancorosa, mas dada à hospitalidade, mas dada ao enternecimento. Que esse seja o convite, hoje à noite, para cada um de nós. A gente pode se perguntar quando é que foi que o ser humano se deu conta da sua própria precariedade. Quando é que ele se viu e tomou consciência de que é frágil, de que é fugaz? Quando foi que o ser humano conseguiu perceber, entrar em choque, tomar com certo espanto, que era preciso colocar a vida em uma alta conta? E não apenas isso, que era preciso, que era necessário, que era fundamental, para que, de alguma maneira, ele pudesse sobreviver, ele precisava olhar para essa vida e mantê-la, e cuidá-la, e cultivá-la. Quando é que isso aconteceu? Os antropólogos vão dizer que é quando o ser humano, mais ainda anterior ao que nós temos de humano, o Homo sapiens, percebeu a presença da morte, percebeu que eles não viveriam para sempre, haveria um fim, haveria a experiência de uma presença provisória no mundo, haveria essa constatação de que a vida acaba, de que a vida parece ter um limite. E a partir dessa percepção é que esse Homo sapiens, a partir desse ritual de enterrar a quem ele convivia ali, de que fazia parte do mesmo espaço, que agora não está mais presente, a partir dessa consciência é que eles começam a entender e a perceber que era preciso enfrentar determinados perigos, era preciso se aventurar a enfrentar determinados riscos, era preciso enfrentar corajosamente tudo aquilo que de alguma forma, que de alguma maneira atentasse a sua própria vida, a sua própria existência. Então veja, foi essa percepção, essa
maneira de enxergar, opa, existe um fim, a vida é precária, existe um limite, eu não vou viver para sempre, existem riscos, existem adversidades que precisam ser de fato enfrentadas para que de alguma maneira a gente aqui em comunidade resista, que de alguma maneira a gente aqui consiga respirar, consiga sobreviver, consiga fazer com que a nossa vida se alongue um pouco mais. Então foi essa percepção que deu ao homem essa possibilidade de expandir a vida no mundo. Foi o fortalecimento desse pensamento, ou seja, a vida é precária, a vida é frágil, a vida tem risco, a vida tem adversidade, a vida tem uma maldade ali que atenta e que faz com que ela experimente um fim, que precisa ser debelada, que precisa ser refutada, que precisa ser afastada, para que a gente, de alguma maneira, consiga ainda resistir e viver. Então foi essa percepção, essa consciência de fragilidade, que levou o humano a se preparar para as suas adversidades, mas não apenas. Foi também que fez com que o homem, o ser humano, tivesse a capacidade de também festejar a sua própria condição. Então veja, eu acredito que atualmente a gente vive diante de um problema. E esse problema não é uma constatação apenas minha. Filósofos, psicólogos, pessoal aí, pensador bom, fala que nós vivemos um tempo que parece que a vida perdeu importância. Parece que a vida perdeu o seu valor. E aí, parece ser uma contradição. Enquanto temos o aumento da razão, da ciência, da tecnologia, da riqueza, mesmo que essa riqueza seja restrita a alguns, enquanto a gente tem o aumento proporcional de tudo isso, parece que o tempo que nos atravessa é sombrio e de profunda exaustão. Em última instância, parece o que se vê, e aí eu vou dar um dado concreto para poder legitimar o que eu estou falando, parece que em última instância o que se vê é uma negação da própria vida, é um desejo, em vez da vida, mas sim de morbidez, e não à toa, se você quiser olhar e perceber essa minha frase como verdade, perceba e pesquise sobre o número de pessoas que cada vez mais atentam contra a sua própria vida. É assustadora essa é a realidade. É assustador esses dados. Parece que a vida, de certa forma, ganhou uma carga, um peso, um enquadramento e um adestramento que não se deseja mais viver. A questão atual é profunda e parece que ela se alastra a todos nós, ela atravessa e nos flagra e nos pega, a cada um de nós. Parece que a gente não sabe mais lidar com a vida. Por quê? Porque nós sucumbimos facilmente aos processos de medo, nós sucumbimos facilmente aos processos de opressão, de intolerância, de desamor, de injustiça. E o que é que nós fazemos? Nós terceirizamos muitas vezes a nossa própria consciência. Ou melhor, às vezes porque a gente não sabe viver, por não saber enfrentar os dramas e desafios que nos sucedem, a gente muitas vezes prefere terceirizar a vida. E aí a gente opta por se livrar dos acontecimentos, dos riscos, dos perigos. Para não ter trabalho, a gente aceita, inclusive, delegar a nossa consciência às outras pessoas. Entregar aquilo que seria de nossa ossada, de nossa responsabilidade, para pessoas que a gente elege como aqueles que sabem resolver
a vida. O texto que a gente leu, da carta aos Romanos, nos presenteia com uma prosa significativa de como é que a gente pode fazer da nossa vida uma vida vitoriosa. Mas essa vitória não se refere a uma relação de sucesso e fracasso, não. Essa vitória tem a ver por viver uma vida não em concorrência, mas por viver uma vida e tramar e tecer essa vida para ela ser potente, para ela resistir esse tempo de maldade, para ela ser capaz de ser a antítese do desgosto pela vida, para ela ser a afirmação de que é possível viver um projeto de beleza, de profundidade, que é possível viver um projeto de bondade, inclusive. O texto que a gente leu, ele quer contribuir para que eu e você, usando a nossa liberdade, o mínimo que está às nossas mãos, nós sejamos capazes de transformar o mundo no lugar mais bonito. E aí, quando a gente faz isso, a gente faz da partilha um dom necessário. A gente faz da oferta uma oferta capaz de alcançar o coração e fazer com que o outro experimente cura. Em vez da gente se sobrar de vítimas das dores, em vez da gente ser vítimas e reféns das tramas, das perdas, dos fracassos, o que esse texto nos oferece, na verdade, é como eu e você podemos ser, hoje, uma testemunha, um porta-voz da bondade. O que mais a gente pode aprender com esse texto? Eu queria trazer alguns princípios. Primeiro, desista de viver um projeto que nos transforma em concorrentes. Qual é o princípio da liberdade? O princípio da liberdade é que eu e você sejamos capazes de transformar as nossas histórias, os nossos destinos. O princípio da liberdade diz que eu e você podemos, com o mínimo de liberdade que nós temos, construir aquilo que a gente deseja. Mas preste atenção. Parece que no tempo de hoje existe uma deformação do que seria, de fato, viver essa liberdade. Parece que o que há hoje é um projeto, uma consciência, um pensamento, uma maneira de olhar para a vida, onde o que se estabelece é que nós vamos usar essa liberdade não para que a gente promova a bondade, não que a gente promova a solidariedade, não que a gente promova a generosidade, não que a gente promova o encontro, não que a gente promova a salvação do outro, não que a gente promova uma sociedade mais justa, mas ao contrário. O que gera essa liberdade que nós vivemos e experimentamos, na verdade, é que eu olho para o outro como um concorrente. Eu tenho no outro não uma possibilidade de juntar forças para diminuir perversidades. Não, eu olho para o outro como aquele que vai abocanhar o pão da minha felicidade. Esse é o pensamento que existe e que impera hoje da noção de liberdade. Então veja, a gente não usa a nossa liberdade para construir um mundo mais justo, mais uma vez. A gente não usa a nossa liberdade, às vezes, para não encher o mundo de beleza e de coragem. A gente, na verdade, usa a nossa liberdade para construir um muro sobre nós mesmos e protegidos e fazer com que a gente se sinta cercado e fazer com que a gente se sinta menos ameaçado pelo outro. Então o outro se torna uma ameaça. E não só isso,
fazendo com que o outro seja um rival. E aí, cá entre nós, vamos olhar a nossa vida, um pouquinho de reflexão. Nos parece faltar um senso de cooperação? Não parece que a gente vive um tempo que falta esse senso de auxílio? E o que é que a gente encontra no outro? A gente encontra no outro sempre uma certa desconfiança. A gente encontra com o outro sempre com uma certa reserva. Quase sempre, o que buscamos nessa vida livre é, primeiro, estabelecer o nosso projeto, a nossa condição. Por isso, estar com o outro é conflituoso. Por isso, quase sempre, não existe uma alteridade, uma possibilidade de fazer com que desemboque nesse encontro um instante de prazer e de alegria. Por isso que às vezes o encontro com esse outro, muitas vezes não há mãos estendidas, mas sim julgamento, acusação. Parece que o encontro com o outro faz com que a gente, na verdade, se sinta ressentido pela presença, inclusive daqueles que a gente coloca na conta como diferente. Então veja, o que nos falta é aquilo que o autor da carta aos Romanos nos provoca. Ele faz com que a gente seja apresentado um caminho para a gente vencer esse modelo. Em vez de produzir luz e amor, liberdade e cura de fato, o que esse modelo, essa maneira de ver a vida, esse jeito de enxergar a vida, na verdade, produz em nós profunda exaustão, profundo sentimento de solidão e, em última instância, um profundo egoísmo. Veja o que Paulo aos Romanos diz, nos versos 1 ao 3. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, veja, parece que Paulo, ou o escritor, a carta aos Romanos, entende que naquela comunidade havia conflitos. Uns se percebiam maiores do que os outros, uns se percebiam uma certa concorrência de quem deveria estar presente na hierarquia, de quem deveria estar sendo exibido com sinais de holofotes. E aí ele entende que esse movimento é danoso, que essa ação, ela corrói, ela gera sombra no nosso coração. E o que é que ele faz? Ele faz essa exortação. Em vez de se estabelecer uma mentalidade de promover a beleza da diferença entre as vocações de cada um para fomentar a comunidade, o que é que acontecia ali? O que acontecia ali, na verdade, era a busca por status, por hierarquia e por subjugar o outro. Havia muito mais um desfile de ego e não de singularidade. E o que é singularidade? É essa capacidade de sermos o que somos, mas com uma beleza de potencializar a vida, as relações, os encontros, o mundo com o nosso jeito de existir. E o que acontecia ali não era isso, mas cada um usava de maneira equivocada a sua liberdade. Em vez de fazê-la um item de dinamizar a comunidade, produzia
uma concorrência, produzia uma busca por si mesmo. E o que Paulo propõe é o seguinte: seja capaz de usar o que você tem, se é profecia, se é a capacidade de servir, se é a capacidade de ensinar, é o que você é, a sua singularidade, que deve estar assim, aberto para servir ao outro, é como uma oferta para o mundo, e não apenas para si mesmo, e não apenas como um desejo de realização, apenas de si, mas sim como um projeto de comunidade, mas sim como um projeto de vivência comunitária. E é isso que nos falta nesse tempo. A gente cada vez mais vive uma experiência de abandono de si mesmo, cada um por si, Deus por todo. Esse não é o projeto que vai vencer o mundo, esse não é o projeto que vai vencer as sombras que nos habitam, esse não é o projeto que vai vencer as concorrências que a gente vive no dia a dia. O projeto que vai fazer a gente vencer tudo isso é quando eu uso a minha liberdade, a minha vocação, para fazer com que o mundo seja um lugar melhor. É o que eu tenho, é a singularidade, é o que eu sou, e eu vou usar isso que eu sou, não para tornar o outro o meu rival. Eu vou tornar isso que eu sou uma oferta. É isso que Paulo diz: vocês precisam ser um sacrifício vivo. A gente precisa exercer a alteridade. É na alteridade que a gente consegue debelar essa maldade. É na alteridade que a gente consegue enxergar o outro. Enxergar, inclusive, a beleza que o outro tem que eu não tenho. E eu acho interessante como Karl Marx propõe o conceito de liberdade, que tem muito a ver com o que Paulo está trazendo, está tentando traduzir para a gente. Ele diz assim: é somente na comunidade, com os outros, que cada indivíduo possui os meios de desenvolver suas faculdades. E eu coloquei entre parênteses aqui para mim: vocações, em todos os sentidos. É somente na comunidade que a liberdade pessoal é possível. Eu diria que só é na comunidade, e a comunidade não se restringe aqui, gente, pelo amor de Deus. É a comunidade da vida, é a comunidade de humanos, é a comunidade de pessoas, é a comunidade de gente, é a comunidade a qual a gente se relaciona. A nossa liberdade se torna mais bonita, é quando a gente se enxerga como um agente de transformação no mundo. É quando a gente, que em vez de oferecer o outro, o nosso ressentimento, o nosso rancor, a gente trinca os dentes e diz: não, eu vou ofertar rosas, eu vou perfumar a vida de alguém com um abraço. Não podemos usar a nossa liberdade para irmos de encontro a uma corrida, uma competição que nos destrói, e muito menos para nos fazer ser superior, mas sim de usar a nossa liberdade como resposta a um mundo desigual, cheio de injustiças e rivalidades. A nossa liberdade precisa ser uma oferta de que todos são importantes para experimentar a perfeita, boa e agradável ação de Deus, para fazer com que as sombras que nos rodeiam sejam debeladas. E a nossa liberdade precisa estar fincada, ancorada na generosidade. Ser livre, portanto, não é para nos fazermos concorrentes uns dos outros, mas de nos doar um significado de que a vida pode ser, de que a vida deve ser realizada conjuntamente. Parece que há aqui em Paulo esse apelo para que a nossa liberdade seja para promover uma vida bem-sucedida, vitoriosa. Por que vitoriosa? Porque acredita que a única maneira possível de existir é sendo um dom, é sendo uma oferta, é sendo uma partilha, é sendo mãos estendidas
para um mundo fraturado. Segundo e último, mais do que resistir à maldade, é preciso tornar a bondade em um projeto. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. A maldade é mais sutil do que nós pensamos. Não são apenas os grandes erros, crimes, perversidades que nos chocam e envenenam. Eu diria que essas grandes notícias que a gente vê aí de perversidade, de crimes, de situações trágicas, na verdade elas estão no ápice da maldade, da tragédia. Eu diria que são as pequenas vilanias, essas diárias, que corrompem a nossa maneira de existir. Da mesma forma que eu acredito que mudanças que são necessárias acontecem a partir de pequenos gestos, eu acredito também que a nossa intoxicação existencial também acontece nas pequenas concessões que nós realizamos no nosso dia a dia. Porque a maldade, ela é essa negação da vida. É quando a gente inviabiliza novas formas de enxergar o mundo e as pessoas. É quando a gente prefere ser refém da vingança em vez do perdão. É quando a gente prefere ser refém do rancor em vez da gratidão. É quando a gente prefere ser refém dos preconceitos e torna eles absolutos na nossa agenda, em vez da compreensão, em vez da inclusão e do respeito. É quando a gente prefere ser refém da maledicência. Olha como é bom a gente ser maledicente. A gente gosta de julgar o outro, a gente gosta de dar com os dentes para falar mal dos outros, que é uma beleza. Mas a nossa disposição de querer entender, de querer ouvir o outro, essa muitas vezes a gente nega. Às vezes a gente prefere ser refém do poder em vez da leveza. Às vezes nós desejamos mais ser reféns do pânico moral. O pânico moral é a tradução do moralismo. A gente se sente assustado porque de alguma forma alguém é diferente de você, ou porque não se encaixa dentro do teu padrão de conduta, em vez da gente apelar e olhar se esse ou se essa tem ética ou pratica a justiça. A gente muitas vezes prefere ser refém do ódio em vez da misericórdia. Nós precisamos optar por uma maneira de existir que seja capaz de dizer sim à bondade como um projeto, como uma pauta incessante, como uma memória inesquecível, como um lema diário, para que os nossos corações não sejam sequestrados e para que, inclusive, a possibilidade do amor não seja uma ilusão, um devaneio, algo restrito, longe de nós. E eu diria que a maldade é a grande ilusão. É o caminho mais caro a se construir. Ela torna a vida mirrada, embrutecida. A gente pode ser muito facilmente ser seduzido por uma outra postura, a qual o escritor aos Romanos nos convida. Mais do que rejeitar a maldade, é necessário nós fazermos projetos que exalam a calmaria em dias de tempestade, projetos que sejam capazes de gestos de misericórdia e compaixão em dias de indiferença e desamor,
Sabe por que a gente precisa, para vencer os dias sombrios, tornar a bondade a nossa bandeira, para que a vida seja respirável, para que o amor seja possível. E é essa vitória que eu e você precisamos alcançar. Você pode ficar em pé comigo nesse instante?